Recentemente um amigo meu virou para mim e falou: cara, sobrou uma grana aqui no meu mês. E com esses juros baixos do Brasil, tá muito ruim de investir. Eu pensei em investir no mercado de ações. Você sabe me dizer uma boa ação para eu comprar? E eu pensei, pô, interessante. Ele tá afim, né? Tá indo atrás de conhecimento no mercado financeiro e tá indo com o objetivo de melhorar a rentabilidade do investimento dele. Porém, será que tá na hora dele buscar rentabilidade nos investimentos? E para continuar essa análise eu sentei com ele e falei, cara, a gente precisa olhar em qual das 4 etapas do dinheiro você está para a gente fazer um plano de investimento. Vamos conhecer agora nesse vídeo quais são essas 4 etapas de investimento para ajudar você a se planejar melhor. Vamos lá, então antes de olhar para quais são as etapas de investimento, vamos olhar para as características desse meu amigo. Eu falei, cara, vamos lá, me conta mais um pouco sobre você. E o que ele me contou foi o seguinte. Primeiro, ele é autônomo, ele faz freela, então ele ganha conforme ele trabalha, né? E nem sempre ele tem trabalho. Só que ele me disse que recentemente ele tem tido estabilidade no mês a mês dele. Isso é ótimo, tanto que ele conseguiu juntar o dinheiro. Mas primeiro ponto, ele é autônomo, freelancer. Segundo ponto, ele falou que ele gasta, foi quanto você gasta? Ele falou, pô, eu gasto cerca de R$2.000 por mês. Eu falei, legal, e quanto dinheiro sobrou? Ele falou, pô, sobrou R$1.000. Pensei, tá, então sobrou R$1.000, ele gasta R$2.000. Maravilha, vai anotando. Terceiro ponto, falei, legal, como está a sua perspectiva para os próximos anos? Ele falou, olha, minhas perspectivas estão boas, né, apesar de pandemia que a gente viveu aqui no Brasil, no mundo, minha perspectiva está boa e eu quero começar a acumular dinheiro. Eu falei, maravilha. Então vamos olhar para as 4 etapas do dinheiro. Quais são? Primeiro, aqui, ele tem um formato de triângulo, né, de pirâmide, porque envolve realmente um número de pessoas. Então tem mais pessoas na parte de baixo, na primeira etapa, que é a etapa de buscar segurança e estabilidade financeira. Depois de você ter uma estabilidade e segurança financeira, você começa a acumular dinheiro, né? Que é onde mais ou menos eu entendi que ele está, né? Tá na transição. Ele começou a ter segurança e está começando a acumular dinheiro, que é a etapa 2, de acumulação. Terceira etapa, rentabilidade. Para finalmente chegar na 4ª etapa, que é uma liberdade financeira, quando você consegue viver dos rendimentos dos seus investimentos. Mas, vamos lá, ele estava olhando para rentabilidade, que é a etapa 3, sendo que ele, se a gente parar por lá, um cara autônomo, que gasta uns R$2 por mês, R$2.000 por mês, e conseguiu guardar 1, ou seja, ele ainda, se ele pegar um mês ruim, que ele não descolar trabalho, não tiver trabalho, ele vai ter que pegar aquele R$1.000 que estava guardado para usar na vida dele, né? Então eu falei, meu querido, eu acho que primeiro, antes de você buscar rentabilidade, você tem que construir as bases do seu crescimento profissional e financeiro. Você está na etapa 1, né? Felizmente você começou a guardar dinheiro, começou a ir para a etapa 2. Mas não vá buscar rentabilidade antes da hora certa. Então perceba uma coisa, sem olhar para esse diagrama das etapas do dinheiro, você pode mirar o seu foco e a sua estratégia no lugar errado. Não adianta ele buscar rentabilidade agora ele tem que buscar aumentar o patrimônio dele. Ele me respondeu, ele falou, pô cara, mas e se eu pegar uma boa ação e conseguir 100% de rentabilidade? Eu falei, pô, maravilha, você vai ter dado um belo de um investimento, né? Conseguiu 100% de rentabilidade. Mas isso não dá para ser um plano de vida, isso vai ser uma oportunidade que você pegou, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Warren Buffett, que é um investidor muito conhecido, que todo mundo fala, se a gente olhar a rentabilidade média dele desde a década de 60, 1964, se eu não me engano, ele tem uma rentabilidade média de 20% ao ano. Como é que a gente, né, vai planejar fazer uma rentabilidade maior que essa? Acho que não seria muito sensato. Então é importante a gente fazer um planejamento de longo prazo, né? Oportunidades, eventualmente, de até dobrar o capital, como a ideia dele, né? Fazer os R$1.000 virar 2.000, isso existe, beleza, ele pode até pegar um golpe de sorte ali, uma boa oportunidade, fazer um investimento que não envolva sorte, mas dificilmente ele vai ter isso de maneira estruturada no longo prazo. Então eu falei, cara, começa a focar agora no teu estágio, que é estabilidade e acumulação. Como é que você pode acumular mais dinheiro? Você consegue gastar menos? Você tem algum plano para ganhar mais? Né? E comecei a colocar a cabeça dele nesse lugar e hoje ele está fazendo um planejamento para buscar aumentar a renda dele
do que aumentar a rentabilidade no pouco capital que ele tem, tá bom? Essa é a primeira história. A segunda história que eu queria contar é de uma amiga que já está num outro momento. Ela virou para mim e falou: pô, Felipe, com esses juros baixos no Brasil, ficou ruim a reserva de emergência, né? Eu falei, ficou. Ela falou: o que eu posso fazer? Tem algum investimento que eu manter minha reserva de emergência tendo mais rentabilidade? Olha, repara que é uma pergunta com mais conhecimento já, né? Fiquei feliz em ouvir, inclusive. Eu falei, olha, difícil. A reserva de emergência, ela está muito atrelada aos juros do Brasil, a taxa Selic, a renda fixa. A gente não pode pôr uma reserva de emergência em capital de risco, né? Em investimentos com mais risco. Eu perguntei para ela, falei, cara, isso a sua outra parcela de dinheiro, né? Onde está investida a sua outra parcela de dinheiro? Ela falou, putz, eu tenho basicamente só minha reserva de emergência. Então uma pessoa que tem conhecimento, né, sabe que ela guardou 6 meses da vida dela, ela é uma funcionária, ela sabe que se por acaso ela perder o emprego, ela tem 6 meses de dinheiro ali para ela se realocar, fazer um plano da vida dela, isso é ótimo. E ela sabe onde ela está. E aí eu mostrei para ela as 4 etapas do dinheiro, ela falou, pô, eu estou aqui na etapa de acumulação. Então eu preciso acumular mais dinheiro para depois eu pensar em rentabilidade. Eu falei, exatamente. Felipe, quando que eu devo pensar em rentabilidade? Essa pergunta é um pouco difícil, né? Ela é subjetiva, mas tentando trazer alguma objetividade para ela, eu acho legal o seguinte: quando que você deve começar a olhar mais para a rentabilidade? A partir do momento que a sua carteira estiver dando cerca de 10% do seu ganho anual. Repara uma coisa, coloca a cabeça em ganho anual e não mensal. Ganho mensal é coisa de renda fixa. A renda fixa está ficando para trás no Brasil. O brasileiro vai ter que começar a acostumar com volatilidade, com mudanças na carteira e olhar para uma rentabilidade de um período um pouco maior, como de um ano e não mais de um mês, tá bom? Então, quando a sua rentabilidade for equivalente a mais ou menos 10% da sua renda do ano, sua rentabilidade do ano for cerca de 10% da renda do ano, eu acho que vale a pena você começar a olhar mais para a sua rentabilidade da carteira, porque qualquer ajuste ali, você começa a ter um impacto maior nos seus rendimentos anuais, tá bom? A partir de 10%. E a partir de 20%, quem chega aos ganhos do ano, né, 20% dos ganhos do ano corresponde à rentabilidade de investimentos, aí eu acho que você tem que se dedicar bastante para melhorar e sempre acompanhar a rentabilidade da sua carteira, porque aí você já começa a entrar num patamar diferente. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você ganha 100 mil reais por ano. E desses 100 mil reais, 10 mil são oriundos de rentabilidade do investimento, ou seja, 10 mil de 100 mil no ano, né, dá 10% dos seus ganhos no ano. A partir daí, você já tem que olhar, né, é um bom momento para você começar a olhar para a sua rentabilidade. Seguindo a mesma lógica do exemplo anterior, agora com 20%, vamos supor, você ganha 100 mil reais por ano, 20 mil é fruto de rentabilidade do capital, e os outros 80 mil você ganha com o seu trabalho, atividades profissionais. Então, nesse momento, é importante que você comece a acompanhar bastante a sua carteira para fazer a sua rentabilidade sempre performar bem e você ter um juros sobre juros e te ajudar isso no longo prazo. E, finalmente, a etapa número 4 é quando você encontra liberdade, quando 100% da sua vida está paga pelos seus investimentos, né? Isso é uma liberdade financeira, é o sonho de todo mundo e é a última etapa, por isso que ela está ali em cima, né? Tem um número reduzido de pessoas se comparado com os outros que chega nessa etapa, mas é extremamente viável, né? E eu acredito, né? A gente acredita que quanto antes você começar o seu planejamento e com ferramentas como esse diagrama das 4 etapas do dinheiro, maior as chances de você chegar lá, tá bom? Então, espero que essas 4 etapas do dinheiro façam você se planejar melhor e com planejamento você consegue ter disciplina e estímulos para executar esse plano e finalmente chegar no seu objetivo, beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve aqui no canal, acompanha, divulga e vamos crescendo juntos na nossa liberdade financeira. Valeu!